de ciências, por isso já peguem lá a apostila 3, a apostila do terceiro bimestre de vocês e bora junto com a prof abrir lá na página 216. Nessa aula nós vamos fazer atividades da página 216 até a página 221 e a prof também vai deixar aqui uma leitura para vocês realizarem aí com mais calma, com mais atenção na casa de vocês, na página 222 e 223, mas é só a leitura, não se preocupem. Nesta aula, pessoal, vai ter bastante leitura, vai ter muito mais leitura do que atividades. Então a prof precisa que vocês pausem a aula agora e façam a leitura aí antes de começar a assistir a aula da prof, para que vocês já saibam do conteúdo que a prof está falando, tá? Lembrando que a leitura deve ser diária e faz muito bem para vocês e para todo mundo, né? A leitura só traz benefícios para nós. E como a gente viu lá na Escola da Inteligência, a gente precisa desenvolver o hábito pela leitura, o prazer pela leitura, e isso só acontece se a gente realizá-la diariamente. Então vamos lá na página 216, o título é Como os ambientes se modificam. Uma floresta que virou um pasto, um lago que foi soterrado depois de um terremoto e uma cidade que foi arborizada. O que todos esses ambientes têm em comum? Eles foram bastante modificados. Todo ambiente pode sofrer transformações, seja por ação do humano ou seja de fenômenos naturais. Essas mudanças podem ser rápidas, como no caso de um terremoto, ou muito lentas, como no caso de uma montanha, que pode levar milhões de anos para ser formada. Por causa de seu grande alcance e impacto, geralmente negativo, as alterações ambientais provocadas pelo ser humano são bem preocupantes. A Mata Atlântica, por exemplo, foi quase toda destruída inicialmente. O desmatamento predatório ocorreu para a retirada do pau-brasil, do qual os portugueses fabricavam corantes, depois para a plantação de cana-de-açúcar e a extração de minério. E, continua lá na página 217, e a todo momento para a construção de vilas e cidades. Além do desmatamento, a pesca excessiva e a poluição do ar, do solo e das águas também alteraram e degradaram os ambientes naturais. Por outro lado, a consciência da necessidade da preservação dos ambientes naturais vem crescendo. Com isso, vem também a criação de leis e medidas compensatórias, como o reflorestamento e a despoluição de rios por parte dos governos e instituições. Então, ali na página 216 tem duas imagens, o prof vai fazer a leitura para vocês, tá bom? A primeira imagem diz assim: cidade japonesa devastada pela onda de um tsunami em 2011. A imagem 2 diz assim: é comum o desmatamento na floresta amazônica para a comercialização da madeira ou a limpeza do terreno para a criação de gado ou plantação de soja. E a outra imagem lá na página 217 diz assim: o plantio de mudas é um dos procedimentos presentes no reflorestamento das áreas degradadas. Número 1. Além de terremotos, você consegue pensar em outros fenômenos naturais que causem modificações no ambiente? Sim, né? Erupções vulcânicas, fortes tempestades, furacões, né? Erupções do solo ali, enchentes, né? Tem várias causas naturais, se bem que uma enchente não é totalmente por causas naturais, né, pessoal? Que podem ali se modificar o ambiente. Número 2. As modificações provocadas pelo ser humano são sempre prejudiciais aos ambientes naturais? O que você acha dessa afirmação? Então, essa daqui, pessoal, é uma resposta variável, tá? Vai variar de aluno para aluno, porque ele está perguntando para você. Você acha que a modificação provocada por nós, seres humanos, é sempre negativa? Ela sempre traz coisas ruins para o meio ambiente? Então, assim, as modificações do ser humano, na maioria das vezes, são sim negativas, porque estamos sempre pensando em nós mesmos, não pensando nas futuras gerações e muito menos nos ambientes, né, naturais principalmente. E assim a gente acaba, aqui eu vou tirar essa árvore daqui porque aqui eu quero construir um parquinho para o meu filho. A gente nunca pensa na árvore, a gente só pensa no parquinho que a gente quer construir para o nosso filho, né? Então, assim, muitas vezes é sim negativa, mas tem algumas modificações que o ser humano traz para a natureza que pode sim ser positiva, como o reflorestamento e a despoluição, né, pessoal? Observem ali essa imagem de uma família plantando uma árvore. Isso é um exemplo de reflorestamento, né? Não sabemos se a árvore é nativa ou se a árvore é frutífera, mas querendo ou não, eles estão ali fazendo a plantação dessa árvore, né? É uma muda, eles estão reflorestando. E
Então, nem todas as modificações humanas são negativas, e isso vem acontecendo muito, porque, como a professora disse, né, nós estamos sendo cada dia conscientizados a preservar, a conservar a nossa natureza, né? Vamos agora lá para a página 218 e 219, que tem uma história ali, uma crônica para a gente ler. Vamos ler então? Lendo o Mundo. Leia a crônica narrativa sobre a infância de Ailton Krenak, indígena que presenciou a degradação do ambiente onde vivia com a sua família. Cadê a floresta do pequeno curumim? Esse é o nome da crônica. Meu nome é Ailton Krenak, pois eu faço parte do povo Krenak, um povo que já foi chamado de Botocudo e de Aimoré lá na época do descobrimento do Brasil. Nós, os Krenaks, vivemos em uma região que se chama de Médio Rio Doce, entre Minas Gerais e Espírito Santo. Minha vida é cheia de aventura. Eu e meus primos aproveitamos bem o dia. Mal esperamos aparecer a primeira luz do dia e já vamos para o curral, para tomar o leite da vaca fresquinho na caneca. E a gente gosta de pegar os sabugos de milho para fazer boizinhos e outros bichos. Faz as cercas, põe eles lá dentro e a gente brinca assim. O texto continua lá na página 219, tá? Outro dia aconteceu uma coisa ruim. Senti o cheiro do tal do óleo diesel e o cheiro da graxa pela primeira vez e é muito ruim. Uns caminhões muito grandes estão entrando na mata e levando as nossas árvores embora. Um calor, um barulhão, uma poeira danada e esses caminhões passando e levando as nossas matas embora. Os meus pais e os meus tios não estão gostando de nada disso. Eles estão dizendo que nós vamos sair daqui. Nós vamos para um lugar que se chama Paraná. Eles dizem que lá tem floresta, tem bicho, tem água e tem fartura. Então essa aqui, né, é uma crônica contada pelo índio Ailton Krenak. Ele cresceu e tornou-se um dos principais líderes indígenas do Brasil na luta pelos direitos dos povos indígenas, tá bom? Ali do lado tem duas palavras destacadas com significados, tá? Vocês podem estar lendo para estar descobrindo quais são os significados deles. E o que o texto conta? Qual que é o principal objetivo dessa crônica, pessoal? É mostrar que algumas modificações, algumas alterações do ambiente podem afetar as pessoas, né? Como vocês sabem, os índios eram o povo que antigamente, né, povoava todo aqui o Brasil, né? Todo o povo do Brasil era índio, cada um tinha uma tribo, seus costumes, suas culturas, suas crenças, mas era o povo indígena. Quando os portugueses chegaram, essa terra era como se fosse um comércio para eles, eles só queriam tirar as riquezas daqui para levar para Portugal ou para quem estava morando aqui se enriquecer aqui. E os índios nunca viram o ouro como riqueza ou a prata como riqueza, eles viam o quê? O solo como riqueza para poder plantar, a água limpa para poder tomar, a temperatura não está muito quente, não muito frio. Eles viam a riqueza na natureza. Já os portugueses, né, que já tinham ali sido mais desenvolvidos por causa do sistema monetário, eles já viam o Brasil de outra maneira, né? E essas alterações acabou afetando a aldeia dele, né? Como ele disse, ele morava entre Minas Gerais e Espírito Santo. E isso, né, acabou afetando. O que aconteceu? Certo dia eu estava brincando e ouvi uns barulhos muito grandes de caminhões, né? E poeira, e fumaça, e barulho, né? E daí eles descobriram que os caminhões estavam cortando as madeiras e levando para outro lugar. E daí começou a ficar um calor imenso, porque se é um clima quente, não tem as árvores para proteger ali da temperatura, vai ficar muito calor mesmo, muito abafado. Foi isso que aconteceu e eles tiveram sim que se mudar para outro lugar, que foi a Floresta Atlântica aqui no Paraná, tá bom? Número 1. O curumim Ailton percebeu diversas mudanças no ambiente onde vivia com a sua família. Quais foram essas mudanças? Então ele citou lá o cheiro do óleo diesel e da graxa, que antes não tinha, o trânsito de caminhões, que não tinha nenhum tipo de automóvel passando por ali, o caminhão estava, o aumento do calor por causa da retirada das árvores, o barulho, a poeira, essas foram as coisas que ele viu que se modificaram ao redor dele, né? Número 2. De acordo com o texto, o que está provocando essas mudanças no ambiente onde vivem os Krenak? Copie o trecho que justifica sua resposta. Então, o que está provocando essa mudança é o desmatamento provocado pelo ser humano, o desmatamento, a exploração da madeira. O trecho que mostra isso, pessoal, está
na página 219 e ele começa na segunda linha, onde diz assim: uns caminhões muito grandes estão entrando na mata e levando as nossas árvores embora. Esse é o trecho que você deve copiar ali na número 2. Primeiro você vai explicar por que está acontecendo. Está acontecendo isso devido ao desmatamento. E o trecho que mostra isso lá no texto é: uns caminhões muito grandes estão entrando na mata e levando as nossas árvores embora. Lembrando que ao você copiar esse trecho lá no número 2, ele precisa estar entre aspas, tá? Porque se trata de um trecho de um outro texto, não é nossa fala, por isso que tem que sinalizar ali com as aspas. Número 3. Eles estão dizendo que nós vamos sair daqui. Nós vamos para um lugar que se chama Paraná. Como o texto ajuda a entender por que os Krenaks vão sair da onde estão? Por causa do desmatamento e a poluição que modificaram o ambiente florestal onde eles viviam, né? Daí, por causa desse motivo, eles decidem se mudar para outro lugar, pegar tudo que eles têm, tudo que eles são, tudo que eles possuem e se mudar para outro lugar, devido ao desmatamento, à poluição e à exploração da madeira, né? Palavra-chave. Para você, qual é o significado de conservação? Temos aqui agora uma palavra-chave para fazer, mas vamos deixar ela para fazer no final, tá bom? Que daí a gente entende mais o assunto. Lá na página 220 e 221 agora, tá? Como o ambiente natural se recupera? Quando ficamos doentes, é comum que nosso organismo leve algum tempo para se recuperar, mas esse tempo pode ser reduzido com tratamento adequado. A mesma coisa acontece com os ambientes naturais que são degradados. Uma área de floresta que é desmatada para virar pasto pode voltar a ser floresta depois de algum tempo, mas o tempo de recuperação desse ambiente é maior do que o tempo que se levou para destruí-lo, ainda mais se o deixarmos se recuperar por si só. Para acelerar esse processo, podemos empreender algumas ações, como no caso da floresta, plantar espécies nativas da região ou tratar a água de um rio poluído. Ali vocês vão acompanhar, né, a sequência de 3 imagens. Uma imagem é de 2002, a outra imagem é de 2004 e a outra imagem é de 2006. Então, de 2 em 2 anos foi fotografado. A primeira imagem mostra ali uma casa e um pasto ao seu redor que provavelmente tinha criação de animais. E daí, então, o dono decidiu fazer o reflorestamento dessa área, né? Decidiu dar uma mãozinha ali para a natureza. Foi rápida essa recuperação porque ele mesmo acelerou o processo plantando as plantas nativas que tinha ali na região. Então, ele ajudou a natureza ali plantando as mudinhas para que crescesse mais rápido. Por isso, foi um intervalo de 4 anos e deu essa mudança toda. Olha que verde lindo que ficou na terceira foto, né? Isso é uma recuperação. Ele lutou para conseguir preservar o ambiente que ele tinha ainda, plantando mais árvores, tá? Ali tem um dicionáriozinho escrito o que é conservação. Lembra da palavra-chave? Então agora vocês podem pegar em um lápis de cor, uma canetinha e grifar ali o que é essa conservação, para daí vocês colocarem lá no flashcard que depois vai precisar, tá? Conservação é um conjunto de ações destinadas a garantir o acesso do ser humano ao ambiente sem modificá-lo de forma prejudicial. Um conjunto de ações destinado a garantir o acesso do ser humano ao ambiente sem modificá-lo ou prejudicá-lo. Então, assim, o ser humano pode estar na natureza, até porque o ser humano faz parte da natureza, mas ele também deve ter um conjunto de ações para que não prejudique ela, para que não modifique ela, e se modificar, que sejam modificações positivas e não negativas, ok? Além disso, é importante minimizar a destruição dos ambientes naturais, ou seja, pensar em sua conservação. Economizar água, reaproveitar embalagens ou comprar produtos cuja fabricação leva em conta o ambiente e as pessoas são algumas das medidas que podemos tomar para ajudar a natureza a manter o seu equilíbrio. Então, essas são as formas que nós podemos ter para ajudar a conservar a natureza. Economizando água, não jogar lixo no chão, aquela coisa que a gente sempre fala, como cientistas são desde cedo. Lá na página 221 agora tem uma fotografia onde está escrito assim: remover o lixo de um rio poluído é uma das ações necessárias para promover a sua recuperação. Tem uma máquina fazendo a limpeza do rio. Olha a diferença de um lado para o outro, né? Atividades. Número 1. Você acha que todas as pessoas da imagem abaixo estão ajudando na conservação desse ambiente? Por quê? Então, quando a gente olha aqui nessa imagem, o nosso primeiro impacto é perceber que tem umas pessoas cortando árvore e outras plantando.
Logicamente, a gente vai falar que não, né? Nem todas as pessoas estão ajudando na conservação. Tem gente que está cortando árvore, que cortar árvore não é ajudar na conservação da natureza. Só que se a gente for prestar bem atenção, no caminhão que está retratado lá na imagem está escrito madeira de reflorestamento. O que isso significa? Que nesse ambiente ali, que naquele espaço já foram plantadas essas árvores com o objetivo de cortá-las depois. Porque assim, há algumas coisas na nossa vida que só dá para ser feito de madeira. Só dá para ser feito com madeira. A madeira é a obra-prima de muitas coisas, né? Mas isso não significa que a gente pode ir em qualquer lugar da natureza e cortar uma árvore, né? Esse empresário aqui, essa pessoa, ele comprou um espaço e ele plantou umas árvores, esperou ela crescer para então cortá-las para fazer o que ele precisava. Essas são madeiras de reflorestamento, foram plantadas para isso mesmo, tá? E aquele homem que está ali plantando uma mudinha, significa que enquanto um vai cortando, o outro já vai plantando. Para cada árvore que é cortada, uma nova é plantada, tá? Então ali na resposta, né, vocês agora já sabem que todas as pessoas estão trabalhando em uma área de reflorestamento e, portanto, todas elas estão ajudando a cuidar do movimento, do ambiente. Então, agora vocês já sabem, vocês podem responder lá que sim, todas as pessoas estão cooperando para a conservação da natureza. Aí você vai explicar por quê. Porque essa madeira é de reflorestamento, enquanto uma madeira é cortada, a outra já é plantada e assim por diante, tá bom? Número 2. Imagine que uma comunidade deseja recuperar um pasto, localizado em uma antiga área do cerrado, plantando mudas de plantas amazônicas. O que você diria a ela? Então, assim, o cerrado e a Amazônia são ambientes totalmente diferentes, tá? Plantas que nascem na Amazônia nunca nascerão no cerrado, porque são ambientes diferentes. Então, essa pessoa, ela está pensando muito bem, nossa, muito bem. Só que não de uma maneira correta. Ela precisa reflorestar essa parte do cerrado com plantas nativas do cerrado, né? E não com plantas da Amazônia, senão não vai dar certo. Agora, pessoal, lá no 222 e 223, a prof vai deixar para vocês fazerem a leitura aí na casa de vocês, tá? Lembrando que uma leitura se faz quando estamos calmos, estamos prestando atenção somente naquilo, estamos com a nossa cabecinha concentrada e descansada, nós lemos o texto mais de uma vez e refletimos sobre as perguntas que vai ter lá na página 223. Então, a missão de hoje de vocês, a prof já ajudou vocês a responder todas as questões que tinham de ciências, é fazer uma leitura linda desse texto da página 222 e 23. Mas a prof quer que vocês entendam o que o texto está dizendo. A prof não quer uma leitura de 2 minutos e meio, rapidão, sem respeitar ponto, sem respeitar vírgula, sem respeitar parágrafo e sem entender nada. Não. A prof quer que vocês leiam o texto mais de uma vez e consigam responder as perguntas. Nas perguntas, vocês não vão precisar escrever nada. É só uma reflexão mesmo do que vocês acabaram de ler. Lembrando que, como a professora disse, a leitura se faz muito importante no nosso dia a dia e presente, não tem como fugir dela. Então é melhor nós desenvolvermos um bom hábito, prazer na leitura, ok? Também temos hoje a nossa palavra-chave lá no material de apoio, tá? Então lá no material de apoio, a prof já ensinou como é que chega lá, né? Pega o livrinho do material de apoio, abre lá nos flashcards, que é lá no final, vai na disciplina de ciências, que é representado aqui pela cor roxa, você vai destacar o primeiro flashcard, esse aqui que está em cima, não destaca os dois, senão você vai perder o outro. Então aqui já tem o nome do termo, que é conservação, você vai colocar a data e o seu nome. Aqui nesse espaço branco você vai fazer um desenho, ou você vai aí recortar, né, de um livro que já seja de recorte, ou vai imprimir uma imagem da internet, ou de uma revista que já seja de recorte, um jornal. E vai colar aqui ou desenhar o que significa conservação. Você pode desenhar uma pessoa economizando água, você pode desenhar uma pessoa jogando lixo no lixo, você pode desenhar uma pessoa plantando uma árvore, você pode desenhar uma pessoa lavando o carro com um balde. E aqui atrás você vai escrever com as suas palavras o que é conservação. O que você entendeu na aula de hoje que é conservar, que é conservação da natureza. E aqui embaixo você vai dar alguns exemplos. Você pode escrever economizar água, menos tempo no banho, economizar energia elétrica, não poluir os rios. Vai colocar ali alguns exemplos que a gente acabou vendo nessa aula de hoje, tá bom? Pessoal, na aula de hoje é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai continuar aí falando dos ambientes, né?
que é o tema desse primeiro capítulo de ciências que a gente está vendo na apostila 3, tá? Qual